Olá, meus queridos amigos e irmãos que nos acompanham através da live. Sejam todos muito bem-vindos a mais um trabalho de exposição doutrinária, que possamos todos nós estarmos aqui receptivos no trabalho a qual vai ser abordado e sempre agradecendo a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais pela oportunidade a qual estamos recebendo para podermos realizar esse trabalho e que todos nós possamos aprendermos mais um pouquinho, que todos nós possamos levar para os nossos corações esses ensinamentos. Posto isso, nós vamos iniciar o nosso trabalho que traz a seguinte temática: Finados. Dia de Finados. Sabemos nós que o dia 2 de novembro é o dia de Finados. E geralmente nesse dia muitas pessoas se encontram frágeis. Por que frágeis? Porque muitos dos irmãos, amigos, familiares, vão até o cemitério para visitar o túmulo de seus entes queridos. E geralmente muitos desses irmãos se sentem bem indo até o cemitério, ficando o dia todo, ou ficando uma parte da manhã, uma parte da tarde. Outros já não se sentem tão à vontade. É um momento frágil porque ainda existe aquele sentimento muito forte da saudade, por vezes até mesmo da raiva, do ódio, o porquê de ter acontecido isso com aquele ente querido. São muitos os pensamentos, são muitas as ideias a qual se tem. Mas para que nós possamos nos aprofundar um pouco mais referente ao Dia de Finados, nós vamos trazer aqui um pequeno histórico, uma coisa bem básica, para que nós possamos saber essa origem do Dia de Finados. Então, uma coisa bem básica que nós vamos estar trazendo para os irmãos, para que nós possamos nos aprofundar, mas em algo básico. Então, no dia 2 de novembro é celebrado o Dia de Finados. Mas aconteceu pela primeira vez o Dia de Finados há mais de um milênio, lá no ano de 998. Isso está de acordo com o site da Igreja Católica. Aqueles que quiserem se aprofundar é só acessar o site da Igreja Católica e pode se aprofundar um pouco mais, até porque lá está na íntegra. Aqui nós estamos trazendo só um básico para nós podermos falar sobre a questão de finados. Então, segundo o Vaticano, a reunião de homenagens em apenas uma data foi uma criação do abadade francês Odilo de Cluny, que viveu entre os séculos 10 e 11 na França. Inicialmente, essa data era conhecida como o Dia de Todas as Almas. Por quê? Porque entre os séculos 2 e 10, os rituais em lembrança dos mortos elas aconteciam em dias variados e não havia nenhuma data no calendário cristão que estabelecesse uma homenagem. Então, as primeiras cerimônias eram em geral realizadas pelos familiares no terceiro dia após cada enterro. Mais tarde passaram a acontecer no aniversário de morte. Ainda, meus amados irmãos, que Odilo de Cluny ele tem estabelecido o dia 2 de novembro como o Dia de Finados, foi apenas lá no começo do século XX que a data foi universalizada. E olha só que interessante, em 1915, o Papa Bento XIV ele permitiu que os sacerdotes celebrassem missas pelos mortos, segundo essas as informações que a Igreja Católica trazia. Mas isso tudo por quê? Porque em 1914 se iniciava a Primeira Guerra Mundial. Então o Papa Bento achou necessário. Por quê? Porque muitas pessoas estavam morrendo. Muitas pessoas estavam morrendo. E com isso, as pessoas iam perdendo os seus entes queridos. E ali existia um grande sofrimento. Então o Papa Bento permite que os sacerdotes celebrassem missas pelos mortos. E essas missas elas eram celebradas 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Então, no dia de finados, mas era 3 missas ao dia. Era uma na parte da manhã, na parte da tarde e uma no fim da tarde. Mas isso tudo devido à Primeira Guerra Mundial, que trouxe muita morte, muita tragédia e muitas famílias ficaram sem seus entes queridos. E por isso do Papa permitir, ele oficializou, na verdade, no ano de 1915, que os sacerdotes celebrassem missas pelos mortos. Aí,
é um pouco do histórico, como falamos, pode entrar no site da Igreja Católica e se aprofundar um pouco mais. É uma coisa bem básica para que nós possamos falar sobre finados. Mas e a doutrina espírita, Johnny? O que a doutrina espírita pensa referente a essa questão de finados? Pois então, meus amados irmãos, agora nós vamos falar sobre a questão espiritual, sobre a questão do que a doutrina espírita pensa. Vamos trazer aqui também depois o discurso de Allan Kardec, que ele fez referente a essa questão. Lógico que nós não vamos trazer na íntegra o que Allan Kardec trouxe, mas nós vamos trazer sobre a importância de nós participarmos de um grupo espírita. Mas nós vamos iniciar pelo Livro dos Espíritos, meus amados irmãos. A primeira obra de Allan Kardec, tá? Nós vamos iniciar com essa obra aqui, aonde lá no Livro dos Espíritos, nós já estamos até aqui com as perguntas, aonde diz comemoração dos mortos, funerais. Tem algumas perguntas referente a essa questão sobre a morte, sobre os funerais, o que a doutrina espírita pensa. E Allan Kardec pergunta para os espíritos, e os espíritos trazem respostas que por vezes para nós podem se parecer difíceis de serem compreendidas, mas ao longo do tempo, conforme nós formos estudando, nos aprofundando, nós vamos aprendendo. Então a primeira pergunta começa na pergunta 320 e vai até a pergunta 329. É lógico que nós não vamos ler todas as perguntas, mas nós vamos trazer uma aqui que tenha a ver principalmente com o dia de finados. Porque muitos perguntam, o meu pai, a minha mãe, o meu filho, o meu irmão já morreram, eu queria ir até o cemitério, mas eu tenho medo. Como é que eu posso fazer para uma prece? A gente pode fazer a prece de onde nós quisermos, mas nós vamos trazer aqui mais tranquilo no Livro dos Espíritos, na pergunta 323, e nós vamos aqui pedir a permissão aos nossos irmãos, que a pergunta traz o seguinte: a visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que por ele faça a essa pessoa em sua casa? A resposta: aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Então, meus amados irmãos, ninguém é obrigado a ir até o cemitério. Ninguém é obrigado a ir até o túmulo. Podemos fazer da nossa casa. Podemos fazer no banheiro, podemos fazer no nosso quarto, na sala, na rua, no ônibus, no carro, qualquer lugar, desde que esteja feita com o coração. Respeitamos, nós não somos contra quem vai ao cemitério. Não é isso. Nós temos que ir aonde nós nos sentimos bem. Eu me sinto bem no cemitério, Johnny, lá que eu vou, tudo bem, não tem problema. Mas nós estamos trazendo, conforme o Livro dos Espíritos nos traz aqui, e nós estamos agora colocando a doutrina espírita nesta questão. Então, nós podemos fazer em qualquer lugar, desde que seja feita com o coração. Vai ser bem recepcionado, tanto por encarnado como por desencarnado, através da prece de radiação. Mas, Johnny, o que é prece de radiação? Pois então, meus amados irmãos, a prece de radiação nada mais é do que nós, com bons pensamentos, irradiarmos as energias positivas para os nossos entes queridos, tanto desencarnados como os encarnados. E como é que eu vou irradiar esses bons pensamentos, Johnny? Pensando em Jesus, pensando em amor, pensando na paixão, na compaixão para com o próximo, entre tantas outras coisas que nós gostaríamos de estar pensando e estarmos levando até os nossos entes queridos. Então é nós irradiarmos bons pensamentos, tanto para o encarnado como para o desencarnado, meus amados irmãos. Pois essa irradiação, ela auxilia e muito quando nós estamos fazendo a nossa prece, irradiando os bons pensamentos. Por vezes nós gostaríamos que estivesse um ente querido com nós na casa espírita e o ente querido não está. Tudo tem seu tempo. Nós não podemos forçar ninguém a ir até a casa espírita ou qualquer outro lugar, pois todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Cada um pode fazer o que quiser, né? Só que quando nós vamos fazer alguma coisa, nem tudo nos convém fazer. Isso aqui eu não vou fazer não. Aí nós vamos trabalhando os nossos sentimentos, nós vamos trabalhando nossa reforma íntima.
E olha que interessante, meus amados irmãos, nós lemos essa pergunta aqui, vamos deixar, aqui nós podemos, como bem falamos, antes de nós continuarmos, da pergunta 320 até a 329, podemos ler, se algum dos irmãos tiver, o Livro dos Espíritos, que fala sobre comemoração dos mortos funerais. Certo, meus amados irmãos? Só pegar o Livro dos Espíritos, ler da pergunta 320 a 329, vai falar sobre toda essa questão, sobre os mortos, sobre os funerais. Nós trouxemos a pergunta 323 porque achamos interessante que condiz com o que nós estamos apresentando aqui agora. Mas, se os irmãos quiserem estudar, tiver o Livro dos Espíritos, é só ler na sua casa. E como nós estávamos falando antes, sempre falamos da maneira a qual nós chegamos na casa espírita. É sempre através da dor. Sempre através da dor. Pela perda do ente querido, principalmente. 70, 80, 90% é por isso. Os outros 10% é dividido com problemas de saúde, depressão, entre outras coisas. Mas a perda do ente querido é o que mais chama as pessoas até a casa espírita. Por quê? Porque as pessoas querem ter o contato com aquele que já partiu. Ainda não se tem essa compreensão. Então, quando nós chegamos até a casa espírita, é através da dor. Mas nós acabamos não prestando atenção na nossa evolução dentro da casa espírita. Como nós estamos progredindo. Como está sendo essa evolução? Olha, eu cheguei na casa espírita porque eu perdi meu filho. Sofri muito no início. Fiquei 2 anos na casa espírita fazendo tratamento desobsessivo. E fiquei... Passado muito tempo, eu consegui aprender, fui aprendendo, comecei a frequentar as palestras de vez, comecei devagarinho a adentrar um curso na casa espírita, devagarinho fui indo, mais um tempo me tornei trabalhador da casa espírita, me convidaram para ser facilitador, me convidaram para ser palestrante. São histórias e mais histórias que existem dentro da casa espírita. São histórias lindas e maravilhosas que servem de grande aprendizado para nós e de grande exemplo. De pessoas que chegam até a casa espírita com a perda do ente querido e se tornam outras pessoas quando vão aprendendo e aplicando Jesus no coração. E o Espiritismo está aqui para nos esclarecer. Então, nós temos sempre que parar para pensar como nós chegamos até a casa espírita. De que maneira, como falamos, 70, 80, 90% é através da dor pela perda do ente querido, e como nós estamos hoje dentro da casa espírita. Muitos dizem o seguinte: Johnny, eu estou na casa espírita há 10 anos e não mudou nada para mim, continua a mesma coisa. Bom, aí a culpa não é da doutrina espírita, aí somos nós. Mas por que nós, Johnny? Porque nós somos falhos. E a doutrina não é... Não. A doutrina não é falha, a doutrina ela é perfeita. A doutrina é perfeita e trabalha com a questão moral. E o grande complicador de nós, seres humanos, ainda é a questão moral. Porque nós não queremos trabalhar a questão moral. Nós não queremos largar os nossos vícios. O que nós falamos quando se é falado em vício? Olha, fulano, tu é viciado nisso, tu tem que começar a se policiar, a se vigiar com isso, começar a se cuidar mais com isso. Não, eu faço isso na próxima, vocês não falaram, os espíritos não falam que nós temos a reencarnação, eu posso reencarnar na próxima e posso ajustar na próxima. Talvez nós não tenhamos a próxima oportunidade de poder reencarnar, pois essa é a melhor condição que nós estamos tendo. E olha a porta aberta, nós estamos com a porta aberta para adentrar a casa espírita e nós não queremos. Voltamos a falar, ninguém é forçado, ninguém é mandado a nada. Nós temos nosso livre-arbítrio para nós podermos fazer o que nós quisermos. Mas nós temos que depois aceitar as consequências disso. Por que isso está acontecendo comigo? Por que não me dão atenção? Por que Deus é ruim para mim? Não, Deus não é ruim para ninguém. Nós é que estamos sendo ruim para nós mesmos, pois Deus nos dá oportunidade a todo instante. Quando nós nos acordamos, quando nós caminhamos, quando nós estamos tomando água, quando nós estamos comendo, quando nós estamos olhando, respirando, ouvindo, falando. Então, oportunidade nós recebemos a todo momento. Ah, mas eu tenho uma dificuldade financeira, Johnny. Todo o planeta passa pela dificuldade financeira. Todos nós passamos. Claro que alguns têm uma condição melhor, mas todos nós passamos uma condição bem complicada. Mas que bom que nós temos saúde. Que bom que nós temos a nossa vida, que bom que nós temos a nossa família, que bom que nós estamos aqui.
Ah, mas a questão financeira, sim, nós vamos ajustando aos poucos, isso é questão de tempo. Daqui a pouco nós já estamos empregados, daqui a pouco nós estamos trabalhando, daqui a pouco tudo vai se acertando. Tudo isso também é conforme o nosso merecimento. Nós temos que ter um merecimento, nós temos que fazer por merecer. Então, tudo é aprendizado para todos nós. Allan Kardec, meus amados irmãos, ele faz um discurso. E nesse discurso, como bem falamos lá no início, ele faz um discurso que é bem longo. Nós não vamos trazer tudo na íntegra, mas nós pegamos aqui um pequeno pedaço, a qual é chamado de a importância de participar de um grupo espírita nesse momento. E ele traz alguns alertas para todos nós, mas é uma importância que todos nós temos de participar de um grupo espírita. Olha que interessante. Vamos ler aqui, pedindo a permissão aos nossos irmãos. A importância de fazermos algo em grupo reside na força que existe na comunhão de propósito que nos une em pensamento dirigido, ampliando a nossa força. Comunhão de pensamento quer dizer pensamento comum, unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração. O pensamento atua sobre os fluidos ambientes como o som age sobre o ar. Uma assembleia é um foco onde irradiam pensamentos diversos, como uma orquestra, um coro de pensamentos onde cada um produz a sua nota. Assim, pela comunhão de pensamentos, os homens se assistem entre si e, ao mesmo tempo, assistem os espíritos e são, por estes, assistidos. As relações entre o mundo visível e invisível não são mais individuais, mas coletivas, e por isto mesmo mais poderosas em proveito das massas e dos indivíduos. Numa palavra, estabelecem a solidariedade, que é a base da fraternidade. Cada qual trabalha para todos, e não apenas para si, e trabalhando para todos, cada um aí encontra a sua parte. Há espíritas que acreditam que não é necessário frequentar um grupo espírita ou participar de reuniões com seus pares, isolando-se nos seus estudos e práticas particulares. Outros chegam a afirmar que as religiões não são necessárias, que centros espíritas não são necessários para este. Então aqui são alguns dizeres a qual Kardec traz, e aqui no final, quando nós estamos lendo, são alguns irmãos espíritas que trazem para nós, em seus trabalhos, a qual são realizados dentro de casas espíritas, e isso é uma grande verdade. Aqui já não é mais Kardec falando, e nós vamos trazer essa narrativa novamente, para não ter nenhum equívoco, aonde nós espíritas pensamos juntamente como todos, quando aprendemos. Há espíritas que acreditam que não é necessário frequentar um grupo espírita. Tem muitos espíritas que pensam assim. Ou participar de reuniões com seus pares, isolando-se nos seus estudos e práticas particulares. Outros chegam a afirmar que as religiões não são necessárias, que centros espíritas não são necessários para estes trabalhos. Ou seja, existe esse pensamento, sim, de espíritas que não precisa, eu faço aqui na minha casa e não tem problema. Não, eu faço o trabalho sozinho, faço o trabalho individual, não preciso de ninguém. Existe esse pensamento ainda egoísta e orgulhoso de muitos espíritas. E claro que, como sempre bem falamos, como nós somos espíritos imortais, nós tivemos outras existências, nós somos simples ignorantes e a maldade predomina aqui, é lógico que nós vamos ter esses pensamentos egoístas. No caso, tem espíritas que pensam assim, e nós respeitamos, mas sempre falamos, o eu achismo, o meu achismo não pode prevalecer com a doutrina espírita. Como assim? Não, eu acho que a doutrina espírita, não é eu acho. O que a doutrina espírita pensa referente a essa questão? Como nós estamos trazendo aqui hoje. O que a doutrina espírita pensa referente à questão de finados? O que a doutrina espírita fala? Qual a opinião? Qual a ideia? O que a doutrina espírita pensa, fala? E aos poucos nós estamos trazendo para os irmãos, e nós vamos trazer aqui no final o que a doutrina espírita pensa. Mas é importante nós trazermos, como bem falamos, o histórico sobre finados, o que o Livro dos Espíritos traz sobre o dia de finados, o que Allan Kardec está trazendo para nós no seu discurso. E nós vamos continuar lendo aqui então
Não é o nosso achismo, eu acho, não. O que o Espiritismo traz referente a essa questão? Porque senão o Johnny acha isso, o Beltrano acha aquilo, o fulano acha... Então, é uma doutrina de achismo, não. Cada um tem sua opinião, nós sempre falamos isso, cada um tem sua opinião. Mas não podemos cair no achismo. Porque o Johnny acha isso, o Johnny acha... Não. O que o Espiritismo fala sobre essa questão? Então, Allan Kardec deixa um alerta para nós aqui. Olha que interessante o alerta que ele deixa para nós, na verdade um grande alerta. Allan Kardec: o isolamento religioso, assim como o isolamento social, conduz ao egoísmo. Que alguns homens sejam bastante fortes por si mesmos, largamente dotados pelo coração, para que sua fé e caridade não necessitem ser revigorados num foco comum. É possível, mas não é assim com as massas, por lhes faltar um estimulante sem o qual poderiam se deixar levar pela indiferença. Além disso, qual o homem que poderá dizer-se bastante esclarecido para nada ter de aprender no tocante dos seus interesses futuros? Bastante perfeito para abrir mão dos conselhos da vida presente? Será sempre capaz de instruir-se por si mesmo? Não. A maioria necessita de ensinamentos diretos em matéria de religião e de moral, como em matéria de ciência. Incontestavelmente, tais ensinos podem ser dados em toda parte, sob a abóbada do céu, como sob de um templo. Mas por que os homens não haveriam de ter lugares especiais para as questões celestes, como os têm para as terrenas? Por que não teriam assembleias religiosas como tem assembleias políticas, científicas e industriais? Então, Allan Kardec deixa essas perguntas e esse alerta para nós. É lógico que continua muito mais discurso do Allan Kardec, que é bem longo, como bem falamos. Nós não vamos trazer aqui na íntegra, porque é muito longo, mas deixa esse alerta para nós. E lá no início, ele já fala sobre o egoísmo. Todos nós, meus amados irmãos, que nós temos que entender, nós temos o orgulho e o egoísmo. E isso aí sempre é frisado dentro da doutrina espírita, que o orgulho e o egoísmo, essas duas são as chagas da humanidade. Ainda predomina muito forte. Só que o orgulho e o egoísmo, alguns têm um orgulho um pouco bem avançado, outros têm um orgulho razoável, mas têm um orgulho. Outros têm um egoísmo exacerbado, outros um egoísmo um pouco mais, mais num nível abaixo, mas tem o egoísmo e tem o orgulho. Então todos nós somos orgulhosos e egoístas, num grau maior ou menor, mas nós temos que trabalhar isso aí. E não podemos nos deixar nos abraçarmos com orgulho e egoísmo, porque depois nós acabamos nos complicando. Meus amados irmãos, nós vamos chegando ao final do nosso trabalho e vamos falar, finalizando, a visão de nós espíritas sobre o dia de finados. Qual é a visão do espírita no dia de finados? Que é o que todo mundo está esperando. O pessoal ouviu a história lá no início, agora o pessoal quer saber sobre o que os espíritas acham sobre o dia de finados. Pois então, meus amados irmãos, nós espíritas, nós não visitamos cemitérios. Por quê? Porque nós homenageamos os vivos desencarnados todos os dias. Mas a posição da doutrina espírita quanto às homenagens dos não espíritas prestadas aos mortos neste dia de finados, ao contrário do que geralmente se pensa, é favorável, desde que seja sincera e não apenas convencional. Porque por vezes nós estamos dizendo, eu sou espírita, eu não vou no cemitério. Pode ir, né? No cemitério não tem problema nenhum, não tem condenação. Eu vi o Johnny lá no cemitério no dia de finados, não tem problema nenhum, não vamos condenar o Johnny por isso. Por vezes nós temos essa condenação. Então, a doutrina espírita não tem condenação nenhuma. Então, essa questão do finados, de ser prestada aos mortos nesse dia de finados, ao contrário do que geralmente se pensa, ela é favorável, desde que ela seja sincera e não apenas convencional. Podemos ir até a igreja, mas podemos ir até a igreja é bom. Podemos ir até o cemitério e fazermos a nossa prece, fazermos a nossa oração, desde que seja algo que seja sincero e não apenas convencional. Mas a maioria dos espíritas, aquele que
é trabalhador e já tem um grande conhecimento, não tem o costume de ir até o cemitério. Não tem o costume de ir até o cemitério ou ir visitar algum túmulo. Geralmente o espírita não faz isso. Deixando bem claro, não é nada contra ninguém, mas o espírita, ele pode, como bem falamos em outro momento, nós podemos fazer do nosso lar, da nossa casa. Então, não temos nada contra, pode ir, desde que seja, como bem falou, sincera, não apenas sendo algo convencional. Tá tudo bem. Nós temos que fazer, quando formos fazer algo, com amor, meus amados irmãos, com amor, com paixão, pensando em Jesus, que é o nosso guia e modelo, mas sempre sendo sincero. A prece que nos liga até Deus é sempre a prece sincera e de coração. Essa prece nos liga sempre. Então, meus amados irmãos, nós espíritas, não temos o costume, vamos reforçar isso aqui novamente, o costume de visitar os cemitérios, porque na verdade nós homenageamos os vivos, os vivos desencarnados, todos os dias, como todos os dias, através da prece, através da nossa prece. Mas a posição da doutrina espírita, quanto às homenagens dos não espíritas prestadas aos mortos nesses dias de finados, ao contrário do que todos pensam por vezes, ela é favorável. Podem ir, desde que seja feito com o coração, e sendo sincero, é muito bem-vindo. Toda a prece ela é muito bem-vinda, sendo de coração e sendo sincera. Posto isso, meus amados irmãos, esperamos que todos possam ter compreendido. Podemos pesquisar, como bem falamos lá no Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 320 até 329. Podemos lá acessar o site da Igreja Católica para verificar sobre o que nós falamos lá, da onde se teve essa origem do dia de finados. É lógico que nós fizemos algo bem resumido, nós vamos nos aprofundar, nós vamos adentrar dias, horas falando aí sobre essa questão de finados, mas é algo bem básico para que todos nós possamos aprender mais um pouquinho. Então, dia de finados, vamos orar por aqueles que já partiram, irradiando bons pensamentos, e a doutrina espírita tem esse pensamento, não é contra quem vai no cemitério, não tem nada contra. Se formos fazer algo, que possamos ser sinceros e fazer com todo amor e de coração por aqueles que já partiram. Certo, meus amados irmãos? Posto isso, nós deixamos aqui o nosso abraço fraterno a todos, deixamos aqui mais uma vez o nosso agradecimento de coração por estarem conosco nesses poucos minutos de exposição, mas que com certeza vamos levar de grande aprendizado para todos nós nesse dia que está por vir aí, o dia de finados, o dia 2 de novembro, e que todos nós possamos irradiar bons pensamentos a todos os nossos irmãos. Que todos nós possamos continuar na paz do Cristo e sigamos em paz. Que assim seja.